Antes de começar o vídeo, quero que conheçam a série Aganal If aqui do canal. Faz parte de um If que não se baseia em um pecado, mas sim em uma emoção, a emoção de vingança. E a série está bem legal e recomendo para quem gosta desses Ifs. E um adendo aqui é que essa série possui uma das melhores edições do canal. Contudo, fiquem com o vídeo. Um ar tenso pairava entre Abel e Priscila, que ficava se encarando num tipo de competição de quem possuía o ar mais superior daquele local. E restringido dessa forma, Subaruki ficou sem qualquer tipo de reação, levando em conta que nessa situação, o único sentimento que ele poderia sentir seria de uma extrema timidez, visto que aqueles dois roubavam toda a cena. E quando isso se perdurou, mais uma vez houve um chamado angustiante vindo de um de seus companheiros do lado isolado da varanda. E ali, pendurado, ainda estava Aldebaran, que clamava por ajuda do pessoal, enquanto ainda balançava nos frágeis fios de luz que ele se agarrou para que ele não caísse para a morte certa. Mas novamente, seus clamores foram abafados por seus camaradas, visto que Priscila e Abel se encaravam de uma forma estranhamente imóvel e perturbadora, até mesmo para os mais estranhos dos casos. Mas não é como se Abel não estivesse alguns minutos atrás na mesma situação que Aldebaran, e mesmo assim, não parece se incomodar muito bem com seu companheiro lutador que foi jogado por escanteio nesse meio período. De repente, colocando seus pés naquele telhado da prefeitura que estava toda destruída, lá estava uma garota mirando seu arco para a cabeça de Priscila. Aquela era a Tarita, dizendo para que Subaru e Abel saíssem da frente para que ela pudesse a matar. Isso ocorre porque Tarita havia chegado naquele local um tanto atrasada. Quando estava lá, se separou com suas irmãs machucadas e com certeza tudo indicava que a Priscila era a vilã, já que ela tinha aquele ar suspeito e completamente tenso para os dois, juntamente com o fato de que ela estava armada com uma arma gigante em meio àqueles dois que estavam congelados, o que indicaria apenas que ela talvez tentaria os matar. Sendo assim, ela não teve outro tipo de reação, já que quando ela reparou que a varanda estava toda quebrada e chegando lá vendo Abel e Subaru em uma situação tensa, como uma pessoa que ela jamais havia visto, ela apenas poderia proteger aqueles que estavam em sua volta, priorizando aqueles com quem ela se importava, ou seja, todos que estavam presentes ali naquele instante. E Priscila, sem qualquer tipo de abalo, decide se virar e sacar sua espada Yang, a espada carmesim de Volátia que apenas aqueles que possuíam o necessário para governar um reino tão orgulhoso como ele poderia empunhar. E mesmo assim, ela caminha em direção à desorientada Tarita. Mas ao ver aquela cena e vendo o que isso poderia causar, Abel levanta a voz para Tarita, chamando sua atenção, dizendo para parar de mirar seu arco em Priscila, pois eles não precisavam mais da ajuda de Tarita. Nesse momento, ela se inquietou com aquela fala. Foi algo que a machucou bastante, visto que não era compreensível sua escolha de palavras. Mas ele não tinha errado ao dizer, e isso ela sabia. Por isso, ela se acalma um pouco, e consegue ver no canto dos seus olhos sua irmã Mizelda sendo curada por Ren. O estado de Mizelda, infelizmente, ainda era horrível. Metade do seu corpo estava todo queimado e seu intestino estava revirado e aberto, com um tipo de machucado que foi feito por um graveto. Ela então decide deixar seu arco e correr em direção à sua irmã caída, e começa a chorar enquanto segura sua mão, murmurando e clamando baixinho por seu nome. Sendo assim, logo depois, Prisca e Abel continuam a se encarar mais uma vez. É uma situação bastante estranha, mas eles por algum motivo voltam a fazer isso. Então Subaru, cansado dessa cena tosca, decide relembrar eles da situação do seu amigo Aldebaran, que estava preso no fio de luz. Mas os dois não parecem ainda levar isso muito a sério. Então, um tempo depois, Subaru tenta puxar Aldebaran para cima, mas o corpo pesado de Aldebaran não ajuda nesse quesito, e levantar ele para cima parecia muito improvável, visto também que lhe faltava um braço e que poderia ajudar muito nessa subida. O processo então se tornou bastante difícil. Subaru então decide amarrar no seu torso a cortina que Abel utilizou anteriormente, e ele pula de lá da varanda até onde Al estava, enroscando um anel no torso de Al também e o puxando para cima. E depois que ele o socorre, ele é recebido por Medium, que se desculpa por não ter entrado naquela luta. Afinal, ela estava ocupada protegendo Frop, o Takata e Lois. Enquanto ela se ocupa, Subaru resolve conversar um pouco com Al sobre a sua vinda até o Império. Inicialmente, Al estava vendo o estranho costume de Subaru de se vestir como Natsumi, mas isso até que parecia algo recorrente dele. Então, ele disse que explicaria isso depois. Mas no final, Aldebaran revelou que seu estado ali não importava, e o que ele queria e desejava era irrelevante. Apenas era importante que ele conseguisse ajudar Priscila a sair daquele país. Mas essa situação também era bastante impossível, visto que a segurança das fronteiras de Volátia estavam bastante reforçadas, principalmente agora com todos atentos à fuga do destituído do trono do imperador, Vicente Volátia. Al mesmo naquele instante percebe que estava falando demais e acaba não dizendo mais do que isso, para que ele não depois levasse uma bronca de Priscila. Então dessa forma ele tampa sua boca, fechando sua armadurinha de metal, dizendo para Subaru que se ele quisesse mais informações, ele deveria pedir diretamente para a princesa.
Mais tarde então, todos estavam reunidos na sala destruída da varanda da prefeitura, que de certa forma estava consideravelmente intacta por dentro. Então eles começaram a planejar o que deveriam fazer contra os soldados imperiais e como deveriam se posicionar ao encontro com Priscila, e também sobre a capturada General Divina de Volátia, Aráquia. Os soldados imperiais por si só não eram um grande desafio, com exceção apenas dos generais divinos de Volátia, e nesse tópico se enquadra o mais perigoso e que quase se compara ao mesmo nível de força de Reinhard van Astra. Este era o perigoso, conhecido como o Louco por Sangue e o Espadachim, apelidado de Raio Azul de Volátia, Cecilius Sigmund, um verdadeiro desafio para todos. Se o planejamento se baseava na queda dos inimigos, eles precisariam rever tudo o que poderia ocorrer. Afinal, lutar contra a milícia também significaria lutar contra os generais. Mas como era um resultado quase imprevisível, eles decidiram focar sua atenção na visitante que não deveria estar lá, Prisca Benedict. Afinal, qual seria o motivo dela estar ali? Em meio a essa tensão toda, o General Dick pede para que a dama Natsumi se sente ao seu lado. Subaru até avisa que ele só estava transvestido e que ele não era uma mulher de verdade. Mas Dick diz a ele que não se importava, afinal, ele não era um amante das mulheres, ele era um amante da mulher, o que significa que mesmo que seja um homem, o que importa é a sua dedicação, o que realmente é um grande baque para Subaru. Mas voltando a Prisca, ela fala as coisas que já eram previsíveis. De certa forma, ela estava tentando mudar de assunto, não revelando muito bem quais eram seus motivos de estar ali. Mas Al decide abrir sua voz e dizer que ele nesses dias pegou seu dragão voador e correu atrás da princesa como um louco, pois afinal, ele acompanharia ela nessa ajuda temporária. E era exatamente isso que ela estava ali para fazer. Ela iria temporariamente ajudar Abel, nessa ajuda toda que estava interligada com Abel e sobre o seu conflito do trono contra o Imperador Falso. Abel, de uma forma assustadora, aceita rapidamente a ajuda de Priscila, mas ainda faltava se decidir sobre mais uma pessoa, Aráquia, e como deveriam prosseguir com ela. Cuna, Holly e as outras não tiveram outra reação senão condenar ela à execução pelo que fizeram suas irmãs. Subaru até achou essa ideia um tanto quanto idiota, mas se surpreendeu ao ver que Priscila também concordou com tal opção, o que não parecia ser algo verdadeiro vindo dela, mas ele sabia que elas tinham um tipo de passado. Mas tudo isso não importava, já que agora o que eles precisavam eram de informações. E desse jeito, Subaru se vira para Priscila e diz de uma forma confiante que ela estava errada em sua decisão. Ao confrontar Priscila, uma onda de tensão se passou por todos, mas Subaru se manteve forte diante daquele olhar da Priscila. Assustador de Priscila. De certo modo, ele até achou que ele poderia morrer naquele mesmo instante, mas mesmo assim, seguiu firme. Ele reforçou mais uma vez que ela estava errada nessa sua atitude e colocou um fim direto ao que ela pensava. Com isso, surpreendentemente, Priscila percebeu que ele havia tomado uma decisão e colocou seu pé na frente para arriscar tudo. E dessa forma, ela decidiu aceitar o pedido de Subaru de pegar as informações de Aráquia antes mesmo de ir simplesmente a matando. Mas rapidamente, são surpreendidos com a notícia inesperada vinda de Cuna, 2 soldados imperiais terem fugido com a prisioneira Aráquia, e que provavelmente são a dupla dos 2 patetas, Jamal e Todd. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, convido vocês para se inscreverem no canal, ou então se tornarem membros, e também lhes convido para participar do nosso servidor do Discord, porque por lá podemos falar um pouquinho mais do que aqui no YouTube. Até a próxima, falou e fui! Shibuya, always think I'm of the underworld. もう死んでいる。